Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos para mais um momento de leitura da palavra. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 3. Então pegue sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura aqui comigo. Pegue sua Bíblia, abra em Gênesis 3. Nós vamos ler hoje apenas 2 versículos, o versículo 11 e o versículo 12. Amém? Abre aí sua Bíblia então. Nós temos lido aqui a respeito da queda do homem, a respeito do pecado, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Nós temos percorrido aqui de pouquinho em pouquinho para ir entendendo e aprendendo com a palavra do Senhor, tá? Nosso objetivo aqui não é ler correndo, né? Nós vamos ler pausadamente justamente para entender juntos aquilo que o Senhor tem para nós, amém? O tema que eu coloquei hoje aqui para nossa leitura é: a desobediência gera vergonha, tá bom? Então, nós vamos ler aí o versículo 11 e o versículo 12, capítulo 3 de Gênesis. Versículo 11: Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, nós vamos ler apenas hoje esses 2 versículos, tá? Para a gente poder entender algumas lições aí que a palavra tem para nós, tá? Então, nós temos visto que Satanás se disfarça de criatura astuta, sagaz, esperta, justamente para nos trazer aquilo que é agradável, né? E desejável aos nossos olhos. Então, nós temos visto que o pecado, ele não vem de forma que nós possamos olhar para ele e já identificá-lo, né? Ele vem disfarçado em coisas que nos agradam, né? Tenho falado aqui com vocês, a gente tem aprendido isso, que o pecado, ele vem de forma agradável, né? Então, que a gente tem que vigiar e orar em todo o tempo. O inimigo também sabe onde atacar. Então, eu falei que uma das formas mais, que ele usa para atacar, para nos atacar, é usando um ataque contra a nossa família mesmo, né? Por isso que nós temos que orar e interceder diariamente, assim, em todo o tempo, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos parentes, né? Porque é uma forma que ele usa mesmo, né? E que a gente venha vigiar quanto a isso, né? Eu também falei ontem que nós lemos aqui, né, na verdade, que a gente foi conversando sobre isso, que a serpente, né, o inimigo ali no caso, ele tenta colocar em dúvida aquilo que Deus tinha falado. E aí nós fomos decorrendo aqui na leitura, né, e falamos sobre o fruto que Eva viu, desejou, tomou e deu para o seu esposo. Então ela fez aquilo e compartilhou com ele. E ele não se reteve. Ele não parou e pensou: não, isso não é agradável a Deus. Nós não devemos fazer isso. Ele não se posicionou. E ele recebeu aquela instrução de Deus: você pode tudo menos isso. Só tinha uma coisa que ele não podia. E no momento que Eva entrega para ele, ele não fala: não faça isso, a gente não pode. Foi a única coisa que Deus proibiu. Foi a única coisa que Deus proibiu que fizéssemos. Então ele não se impõe, ele não se posiciona. Então, hoje, a primeira reflexão assim que a gente traz aqui para o nosso entendimento: se posicione perante a palavra do Senhor. Se ele falou não, é não. Se ele falou sim, é sim. Não tem meio termo. Como eu expliquei ontem, né? Não existe pecadinho e pecadão, né? O pecado. Pecou é pecado. Não existe um tamanho, não existe uma régua na qual a gente pode medir o que é pequeno e o que é grande. Perante o Senhor é pecado e desagrada o coração de Deus. Então não faça, né? E aí esse homem não se posiciona. Então, ele não se posiciona e quando Deus aparece, eles se escondem, né? Eles se escondem na presença de Deus, porque Deus estava ali no jardim e eles tentam usar as próprias coisas do jardim para se esconder, né? Então, ontem aqui eu comentei que eles tentaram dar um jeitinho, né? Eles não foram para os pés do Senhor pedir perdão, eles tentaram dar um jeitinho. E Deus pergunta: onde você está?
né? Foi o que eu falei aqui, que Deus tem o desejo de se relacionar conosco. Ele quer estar perto de nós. Nós que muitas vezes não priorizamos isso. Nós que muitas vezes deixamos isso de lado, mas Ele tem vontade de estar ao nosso lado. Ele quer estar conosco, Ele quer caminhar junto com a gente. E aí depois disso ele fala, ouvi a sua voz no jardim e estava nu, tive medo e me escondi. Após comer o fruto, os olhos deles são abertos. Então, até então, como eu disse, o desejo de Deus não era matar o homem. O homem não iria morrer, porque no jardim tinha a árvore da vida. E ele, comendo dessa árvore da vida, ele viveria eternamente. O plano de Deus era esse. O plano era perfeito. É perfeito, né? Era não, é perfeito. Porém, o pecado se estabeleceu a partir da desobediência, né? Por isso que eu coloquei esse tema aqui para a gente refletir hoje. A desobediência gera vergonha. E ela gera vergonha mesmo. No entanto, que aqui a vergonha deles foi porque eles estavam nus, até então, estavam puros perante o Senhor. A partir do momento que eles pecam, eles têm vergonha, eles querem se esconder, né? E quando Deus pergunta, aí a gente chega no versículo de hoje, Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Ou seja, quem tirou a sua pureza? O que aconteceu para que você sentisse vergonha? Então, o que tem te feito ter vergonha perante o Senhor hoje? Sabe? Ele perguntou porque ele queria saber. E assim, quantas vezes assim Deus não pode estar perguntando isso para nós hoje? O que tem te deixado com vergonha perante o Senhor? O que você tem feito que não tem agradado a Deus? Sabe? Que venha ficar na nossa reflexão isso hoje também. Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Ou seja, você fez aquilo que desagradou o meu coração, você fez aquilo que a única coisa que eu falei para você não fazer, foi isso que você fez, é isso que Deus está perguntando para ele. Eu te dei tudo, eu te dei o domínio, você nomeou, lembra que eu expliquei aqui, né? A partir do momento que ele nomeia os animais, ele tem domínio sobre aquilo, Deus fez o homem para dominar. Eu te dei tudo e a única coisa que eu te pedi você não conseguiu fazer, é isso que Deus está perguntando para ele. E hoje Deus pergunta para nós também, o que Deus tem falado para nós que nós temos desobedecido? O que é que nós temos feito que tem desagradado a Deus? É uma pergunta que fica no nosso coração hoje. E aí o homem disse, então ele tem toda assim, a oportunidade de, poxa, Senhor, não foi legal o que eu fiz e eu peço desculpas e tal. Ele não vai pedir perdão para Deus. O que ele fala é o versículo 12 que a gente leu agora. Então o homem disse, a mulher que me deste, ou seja, que o Senhor me deu, para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, ele tem uma baita oportunidade de falar, Senhor, pequei, me perdoa, não, eu sei que eu fiz errado. Ele tinha várias oportunidades, mas vamos levar para o nosso entendimento, para a nossa reflexão. Quantas oportunidades Deus tem te dado para você pedir perdão a Ele pelo que você tem feito e você tem só jogado a culpa no outro? A mulher que me deste, ou seja, Senhor, foi a sua culpa. O Senhor me deu essa mulher porque eu estava até então aqui tranquilo, de boa, sem mulher nenhuma. Porém, a gente leu lá no versículo, deixa eu achar aqui, lá no versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Deus viu a necessidade do homem em estar só, de não ser bom ele estar só. Deus viu que o homem estava só e fez para ele uma auxiliadora. E aí, no versículo 20 do capítulo 2, o homem deu nome não. É aqui mais para cima que eu quero trazer a vocês. Essa mesmo, no versículo 20, Gênesis 2, versículo 20. O homem deu nome a todos os animais, mas não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ou seja, no meio daquele jardim todo, Deus viu que ele tinha uma solidão, Deus viu que ele precisava de alguém. E aí, quando Deus pergunta para ele, você fez o que eu falei para você obedecer, você desobedeceu a minha ordem, o que ele usa, aquilo que Deus deu para ele como desculpa. A mulher que me deste, ele coloca Deus, meio que Deus na parede, você me deu esse problema. Como assim? Eu só pequei porque o Senhor me deu. Então é como se a gente trouxesse para os dias de hoje. Senhor, eu só pequei porque eu estou naquele trabalho. Eu só fiz errado porque o Senhor me deu esse marido. Eu só fiz errado porque o Senhor colocou esse filho na minha vida.
Gente, será que não falta um pouco de posicionamento da nossa parte? Em parar, pensar, analisar e, poxa, não foi Deus, foi a minha culpa. Eu fui irresponsável. Eu não vigiei, eu não cuidei para que aquilo não acontecesse. Senhor, me perdoa. Não era a minha intenção, mas eu acabei fazendo. Sabe? Que nós possamos hoje assumir a responsabilidade dos nossos atos. Sabe? É muito mais fácil jogar o problema no outro. Ah, mas não é minha culpa, foi o meu marido. Ah, mas não foi minha culpa, foi a minha esposa. Ah, porque isso, porque aquilo, porque foi minha vizinha, porque. Vamos parar, gente, vamos analisar. Deus nos deu tantas coisas boas, tantas oportunidades, tantas bênçãos, sabe? O dom da vida todos os dias. Eu sempre falo isso pro meu filho. Não reclama, você só tá vivo porque Deus te deu o fôlego de vida. Você tem tudo, tem casa, tem família, tem oportunidade. Quantas pessoas queriam ter isso e não tem? Então, assim, no decorrer da vida, é lógico que acontecem algumas coisas que a gente vai ficando meio atrapalhado e tudo. Se posicione, faça aquilo que agrada a Deus. A mulher que me deste para estar comigo, essa era para ser a companheira dele, auxiliadora dele. E o que ela fez? Na primeira conversa que teve, ela caiu. E será que nós não temos caído em qualquer conversa que tem jogado nos nossos ouvidos? Não somente a mulher, tá? Esse vídeo eu falo para todas as pessoas. Para você é homem também. Será que você não tem escutado coisas e já tem caído na primeira conversa que vem no seu ouvido? E será que você não tem levado maldição para sua casa? Sabe? Pecados e coisas erradas para sua família? Que nós possamos hoje nos posicionar na palavra do Senhor. Ele deu a mulher para ser auxiliadora do homem. Eram para eles serem uma só carne. Eram para eles serem um complemento do outro. E não um levar o outro a pecar. Sabe? Se eu tô fazendo algo errado, o meu esposo tem que vir em mim e me corrigir. Não fazer junto comigo e ser conivente com aquilo que eu tô fazendo. Porque eu posso errar. A natureza do homem é pecaminosa. Você pode errar, mas assim, quem tá do seu lado? Às vezes não é seu esposo, não é sua esposa, mas é a sua mãe, é o seu filho. Você corrigir o seu filho, você corrigir a pessoa que está perto de você. Não seja conivente com o pecado do outro. Não culpe o outro pelas coisas que você tem feito, sabe? Vigie, cuide para que você não caia, mas caso você cair, vai aos pés do Senhor pedir perdão, sabe? Não fique se vitimizando e colocando a culpa no outro. Vai pedir perdão para Deus, sabe? Que hoje possa ser um recomeço em nossas vidas, que nós possamos nos jogar verdadeiramente nos pés do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa, tem coisa melhor que isso. Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida, sabe? Que nós possamos usar dessa vida com sabedoria, que nós possamos nos posicionar perante aquilo que o Senhor falou para nós. Ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Que nós possamos usar isso a nosso favor e não contra nós. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi. Ele não se posicionou. Se posicione. Quando alguém vier com alguma coisa que não condiz com aquilo que Deus quer para você, se posicione. Não, eu não quero. Não, eu não aceito. Você está fazendo algo errado. Não agrada a Deus. Se posicione nesse dia. Que você possa ter uma Páscoa abençoada com Jesus, que é o centro e tem que ser o centro da nossa vida. Que seja um domingo muito abençoado. Em nome de Jesus. Até o próximo.